Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de agosto de 2014, uma quarta-feira. Esse é o verbete de número 3106, 5 páginas, 39 elogias e 13 máximos. O tema é Grafotécnica da Diversidade Vocabular, especialidade Grafopensenologia. Quem escreveu o verbete fui eu, Adriana Lopes. Vamos à definição. A grafotécnica na diversidade vocabular é a técnica de buscar imprimir ao texto pessoal variedade de vocábulos possível, objetivando a precisão comunicativa e a facilitação da fluência na leitura. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da exaustividade comunicativa, a técnica de indução à associação pensênica, a multiplicidade de termos retidos corretamente, favorecendo a flexibilização da autopensenidade. Em fatologia, a opção pelo esclarecimento consciencial, a consciência de arretação bem trabalhada, enunciar corretamente as próprias concepções, a qualificação do texto por meio da seleção criteriosa de vocábulos, a noção do valor elucidativo do termo certo, utilizado no momento e local corretos, o entendimento dos riscos de banalização da tese apresentada devido à pobreza vocabular. E, por fim, a multiplicidade de termos nos lexos cerebrais, permitindo maior precisão na comunicabilidade escrita e oral. Em parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, sustentando o labor conformático. A sinalética energética e parapsíquica pessoal, anunciando a presença de consciências amparadoras. A soltura holossomática, propiciando a receptividade paracerebral. E a multiplicidade de termos no alto vocabulário, favorecendo a recepção de inspirações do amparo extrafísico. Na argumentologia, nós temos no item diversificação 4 passos para a implementação da grafotécnica: identificação, marcação, pesquisa e adequação. Depois, no tempo aqui, autodiagnóstico, nós temos 3 diagnósticos quanto ao autorrepertório de termos e os respectivos aprimoramentos propiciados pela aplicação dessa grafotécnica da diversidade vocabular. Em remissiologia, destacamos 5 verbetes: cérebro dicionarizado, dicionário cerebral analógico, infopesquisa conscienciográfica, louçania estilística e maternagem ideativa. A grafotécnica da diversidade vocabular, além de imprimir fluidez e exatidão ao texto, propicia a versatilidade comunicativa do autor ao enriquecer o alto repertório cerebral de termos. Questionologia: você utiliza a variedade de vocábulos nos textos pessoais? Desde quando? Na mega-análise, aqui com a equipe da Psicosapiens, temos texto, escrita, técnica, fluência, precisão, conteúdo, expressão, variedade, dicionário, qualificação, enciclopédia, taquirritmia, autorrepertório, comunicabilidade, didactopensenidade, lexicologia, redaciologia, taristicologia, comunicologia e grafopensenologia. Então, antes de começar, vamos fazer aqui uns avisos, né? Está começando a segunda semana da paradireitologia, teática da paradireitologia. Então, os interessados ainda têm como participar. Vai ser aqui em Foz do Iguaçu, mas também há a opção de fazer online. Então, conforme for, dá uma ligadinha aí para o CAR que eles explicam direitinho. Vai ter a reunião do Conselho dos 500 aqui em Foz do Iguaçu, no dia 9/8 de 2014, também para não esquecermos. Outro curso importante que nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu é o 20º Heterocrítica de Obra Útil,
com a presença da autora. O livro é Elmatei Sherazade, a autora é a Joana Haddad, ela vem aqui neste curso para nos... Ela vai estar presente nesses debates aqui do livro. Acho que isso é muito rico, né? Já não é o primeiro, já tiveram outras oportunidades também que nós fizemos heterocrítica com outros livros e tivemos, assim, o privilégio dos autores virem aqui, né? Teve esse... Sim, é autora internacional. Então, ela é uma libanesa, então vale a pena, é uma oportunidade realmente importante. Isso ainda dá tempo para vocês chegarem, é o 16 e 17 de agosto. Temos também o curso aqui, Técnica de Viver, da Sinvex, que vai ser no dia 31 de agosto de 2014. E aí tem a pergunta, você aplica alguma técnica evolutiva? Quem não sabe o que é técnica evolutiva, venha fazer o curso aqui, que vai ajudar. Outro curso que temos aqui também da Sinvex, Convergência de Interesses desde a Juventude. Também vai ser no dia 31 de agosto, é no mesmo dia, olha. Agora eu não entendi. Um é de 9 às 18 e o outro é de 9... Ah, são juntos, ao mesmo tempo. Então vai fazer aqui um sinergismo. O curso de Higiene Consciencial, do dia 22, 23 e 24 de agosto, também em Foz do Iguaçu. Vai ser a 7ª turma. Também vale a pena vocês darem uma olhada, quem tiver interesse. O 4º encontro de empreendedorismo da Cognópolis. Quem está querendo aqui mudar para Foz e querer entrar num ramo empresarial, tem aqui o debate com a turma. 22 a 24 de agosto de 2014 também. Quaisquer informações eu estou deixando para vocês entrarem em contato com o CAEC, que eles vão explicar melhor. E, por último, a 8ª Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis. A autodesperticidade a partir da saúde consciencial. Então, vai ter aqui vários eventos também, vocês podem entrar no site da OIC e vocês vão ter mais informações. Então, para agora a gente voltar ao nosso tema, né, porque da escrita, eu vejo que é muito importante a gente começar... Primeiro, a escrita é importante, eu acho que muitos já caíram a ficha em relação a isso e outros nem tanto, né? A gente vê que para evoluir é muito importante a gente ter o nosso registro. Não só para a gente ler numa próxima vida, né? A gente vai ter acesso, de repente, àquilo que nós escrevemos, isso vai nos favorecer, que a gente vai escrever para nós mesmos, mas também o que eu vejo é que no momento que nós paramos para escrever, nós também organizamos o nosso pensamento. Então, muitas das nossas experiências, das nossas vivências, dos nossos estudos, na hora que nós paramos para refletir e ter o trabalho para colocar isso num papel, colocar isso em palavras, nós também nos organizamos, nós vamos nos organizando também um fato de pensar. E uma coisa que o professor Valdo sempre bate aqui com a gente há muitos anos é a questão dos dicionários cerebrais. Tem até já tem verbete, né? Tem o cérebro dicionarizado, tem outros verbetes que falam nisso. É nós termos no nosso cérebro esse dicionário. Então, é um dicionário de sinônimos, um dicionário de antônimos, um dicionário de analogias de palavras assemelhadas e um dicionário também de poliglotismo, também de palavras. E a gente vê por que isso? A gente vê que como é importante, às vezes, até para nós conseguirmos expressar um sentimento e até entendermos determinado sentimento, determinada postura, na hora que nós achamos aquela palavra correta, a mais ideal, para que transmita isso, não só para a gente mesmo, mas também para os outros. E essa técnica aqui é uma técnica que eu faço há muito tempo, né? E ela entra em confluência até com uma outra técnica que eu já defendi aqui, que é a infopesquisa conscienciográfica. Durante mais de 8 anos, quase 10 anos, eu fiz diariamente as pesquisas para os verbetes da enciclopédia. Então, a gente ia para os dicionários, ia para a internet. E aí, nós criamos uma forma de organizar essas palavras dicionarizadas. Então, a gente fazia sinônimos, antônimos. E eu faço isso até hoje, quando eu vou escrever um verbete. Por quê? Só essa variedade de palavras que a gente vai procurar no dicionário, em função daquele tema que nós estamos escrevendo, já vai nos ajudar a expandir a nossa própria cabeça sobre aquilo que nós estamos escrevendo. Então, juntou essa técnica. Então, hoje nós estamos defendendo esse e amanhã vamos defender o escrita precisa. Então, a gente vê que isso é importante.
E ainda surge, né, eu fui revisora durante muito tempo, ainda sou, né, ainda aparecem ainda, às vezes, muitos textos que as pessoas me pedem para revisar. Eu fui revisora da enciclopédia durante também 8 anos. Então, a gente vê que ainda surge, às vezes, textos que a pessoa, às vezes, repete a mesma palavra seguidamente e ela não se toca. Como fica difícil de ler? E, às vezes, usa aquela palavra guarda-chuva, né? Então, por exemplo, assim, o resultado, não sei, resultado. Tá, mas... E na hora que tem um exercício, que eu vejo comigo mesmo, de procurar, peraí, eu quero falar aqui resultado ou tem uma outra palavra que vai expressar melhor nesse momento? E você vai fazendo esse estudo, enriquece o texto, fica mais claro e mais fácil para as pessoas até entenderem. Então foi por isso que eu, em função de ainda chegar em textos assim, eu cheguei à conclusão que era importante, é uma técnica extremamente simples, eu passar isso em forma de verbete para frisar a relevância desse trabalho. Tá ok? Então, mais dúvidas aqui, manda que a gente responde. Então, vamos agora aos teletertulianos. Pensenologia, na página 7, terceira linha, final da terceira linha. Poderia detalhar a técnica de indução, associação pensênica? Como otimizá-la no nosso cotidiano? Quando eu estou falando aqui da técnica de associação pensênica, eu estou falando da grafotécnica, né? O que é a grafotécnica? É a gente pegar o nosso texto, a gente recebeu um texto nosso, terminamos de escrever, e aí nós vamos lê-lo, né, com o maior cuidado. E nós naturalmente vamos ver que é natural que a gente vai repetir palavras. Por quê? Pelo modo de pensar. Por exemplo, a experiência. A gente vai ver que tem lá 10 experiências no texto. E aí a gente vai ver quais são os sinônimos de experiência. Vivência, não é? Só uma. Tem vivência, tem outros. E a gente vai jogando com essas palavras para que o texto não fique tão, às vezes, chato de ler, fica falando a mesma coisa. E a coisa rica que eu aprendo com isso é que, às vezes, eu encontro um sinônimo que vai expressar melhor aquilo do que a palavra experiência, por exemplo. Às vezes não é bem experiência, eu quero dizer, eu pus o guarda-chuva ali, mas tem uma melhor. Então, essa própria técnica, ela ajuda a associação pensênica, porque você vai associando através dos sinônimos, não só na sua cabeça, se você tiver um dicionário, mas, no meu caso, a maioria das vezes eu faço no dicionário mesmo, na mão. Até que eu vou aumentando o meu dicionário cerebral, ele vai ficando cada vez mais enriquecido e eu espero, né, que cada vez mais eles vão sendo introjetados na minha cabeça e eu consiga fazer isso com menos uso do dicionário. Mas eu vejo até pessoas que têm um dicionário cerebral assim, que nós sabemos que é notadamente extenso, estão olhando, consultando o dicionário repetidamente. Então, é isso. A própria ideia já ajuda a associação pensênica. E como utilizá-la no cotidiano? Olha, você pode... aqui a gente está focando muito na questão da escrita, né? Mas se você, por exemplo, você pode fazer um exercício. Você está vendo assim ali, você olha para alguma coisa, vê porta. E você começa a pensar todos os sinônimos de porta que você tem ou palavras correlatas. Ó, a porta tem a fechadura. A porta pode ser uma portinhola, ou pode ser uma porterna, ou pode ser um portão. E você pode, com isso, às vezes você está à toa na vida, né? Está ali esperando na fila do ônibus. Você pode até fazer um exercício, tá? Mas lembrando que isso aqui não tem correlação com a técnica. A técnica é na escrita. Você quer falar? Com relação a esse item, a averiguação da repetição inconveniente de palavras, levar o leitor à distração e ao desestímulo da leitura que você está falando aí, às vezes, né, você falou de encontrar uma palavra que às vezes é até melhor. Mas, em último caso, quando a dificuldade de encontrar um sinônimo, até uma palavra pior serve para evitar essa repetição inconveniente de palavras. Não, eu não concordo com isso. Eu acho o seguinte, a gente até chega a escrever isso. A gente chega a escrever isso aqui, quer ver? Na adequação a gente fala aqui, ó. Geralmente descobre esse vocábulo melhor indicado para expor o sentido almejado. Mas, caso contrário, pode ser adequado manter a palavra reincidente, pois a clareza do conteúdo deve ter primazia sobre a forma. Então, a gente sempre tem que lembrar que a primazia a gente coloca no princípio até, né? Ó, princípio da primazia, lá, ó, o segundo, o princípio da primazia do conteúdo sobre a forma. Então, o mais sério é eu passar a minha mensagem.
Então a forma, ela de certa forma, ela é importante, mas se eu vejo lá, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem sinônimo adequado, eu vou repetir porque é ele que clareia mais o que eu quero dizer. Tá? Então foi importante essa sua pergunta até para a gente clarear isso. Né? Tudo bem. Porque os sinônimos, eles não querem dizer que são exatamente iguais. Exatamente. Então, por mais que sejam sinônimos, cada palavra ela tem uma adequação, um sentido diferente do outro. Todo mundo concorda que lindo e maravilhoso são sinônimos, mas a gente percebe que lindo e maravilhoso não tem a mesma intensidade. Então, acredito que também é importante a gente sempre procurar sinônimos, porque daí você consegue escolher aquela palavra que exatamente ou mais adequadamente tem a ver com aquilo que você quer dizer. Aí, até além de deixar o texto chato ou não, mas você conseguir também ter a maior clareza possível. Perfeito. É exatamente, a minha experiência é essa. A minha experiência nessa técnica é isso. Não só enriqueceu o meu vocabulário, nesses anos todos que eu faço isso, até que às vezes a gente ouve comentário, nossa, até a minha dupla mesmo, né, o Mário, ele fala assim, nossa, você está com um vocabulário grande. Eu não me dou conta, mas por quê? Naturalmente isso vai enriquecendo aqui no dia a dia, você vai aumentando o seu vocabulário até na hora de você fazer uma comunicação oral. E o mais sério que eu vejo é isso, às vezes você encontra, aí é um ganho, você fica até feliz. Olha, esse sinônimo é muito mais adequado para o que eu quero falar do que o que eu coloquei. Eu coloquei, às vezes, a palavra que é mais usual no meu vocabulário, que eu uso no dia a dia. E eu acho uma outra, nossa, mas é isso. Então, é exatamente o que você falou. Então, essa técnica propicia isso. Agora, vamos supor que eu não encontro nenhuma. Não encontro. Essa é a ideal. E não tem jeito. Eu vou repetir, não é? Vamos repetir. Mas, mesmo assim, eu acho muito difícil que você faça 10 repetições. Nas 10, seja extremamente importante essa. Eu acho que a tendência é você repete em umas e em outras você encontrar até a outra, que seja melhor. Um exemplo, mas só um exercício eu acho que já é riquíssimo. Um exemplo clássico nos trabalhos é quando se fala em pesquisa, né? Pesquisa. Aí tem investigação, aí tem investigação, averiguação, inquirição. Não é necessariamente a mesma coisa, mas às vezes exatamente, por exemplo, tem aqui até o de pesquisa, você perguntou bem, porque eu tenho um pronto aqui, ó. Eu acabei de fazer um verbete que é o censo omnipesquisístico. Então está aqui, ó. Por exemplo, sinônimos de pesquisa. Então isso o que eu faço? Isso está melhor detalhado até no infopesquisa concessiográfica, né? Que eu vou pegando, faço uma lista da palavra e vou colocando todos os sinônimos embaixo. Isso é uma coisa que eu faço antes, na hora que eu vou fazer a grafotécnica, que é a substituição. Então, só alguns sinônimos de pesquisar. Afuroar, aveitar, amiudar, analisar, aprofundar, apurar, auscultar, averiguar, basculhar, buscar, cascabulhar, tem umas difíceis aqui, ó. Catar, cheirar, criticar, deslindar e assim vai. Escarafunchar, esmiuçar, espiolhar, esquadrinhar, estudar, examinar. Então, olha só, você em vez de falar só pesquisa, você pode falar um monte de coisa. E isso vai enriquecer. Às vezes você vai falar, não, o esmiuçar, às vezes fica até mais sonoro naquele contexto. Olha, eu vou esmiuçar isso, que você fala pesquisa, a pesquisa já virou geral. Então, e aí eu vou criando. Então, eu pego a palavra pesquisa e coloco vários sinônimos. Aí a gente olha vários dicionários. Isso é extremamente facilitado hoje com o dicionário digital. É muito mais fácil. Então, a gente tem vários dicionários. Olha, o Aurélio é digital, o AIS é digital, o Sarcone é digital. Então, isso já facilita, assim, horrores, né? Definições. Aí eu coloco algumas definições que eu acho da palavra. Estrangeirismos que aparecem também eu coloco. Expressões, por exemplo, que na hora que você faz uma pesquisa reversa no dicionário, o AIS tem isso, né? Na hora que você vai fazer a pesquisa, tem lá a pesquisa direta e tem a reversa para você escolher. A reversa, você coloca aquela palavra, por exemplo, pesquisa, e ele vai aparecer todas as outras palavras que a palavra pesquisa está no texto da definição. E aí aparece, por exemplo, dá uma ciscada, dependendo dá para colocar isso em algum lugar do seu texto. Correlatos, expedição, curiosidade, explorador, inescrutável, tudo isso tem correlação, são palavras correlatas. E assim vai. Então, isso ajuda muito a melhorar o nosso dicionário cerebral. Sim, Pilar, por favor.
curiosidade, por que não tem um cognato aqui? Nenhuma dessas 3 palavras do título? Tudo já tinha. Tudo já tem? Ah, tá. Porque uma regra da enciclopédia é que a gente só põe o cognatus uma vez, em uma palavra, foi por né? isso. Então, o que a gente fez? Eu olhei, até o diversidade tem. Então, os 3 já apareceram em outros, porque são palavras relativamente... grafotécnica não seria o caso, né? Mas, diversidade já tem vocabulário, já tem técnica, já tem. Então, por isso que não apareceu cognatus aqui. Obrigada. Tá bom? Certo? Então, vamos continuar aqui. Fatologia, na página 7, 10ª linha. Como podemos acertar na mosca na escolha cosmoética das palavras utilizadas nos nossos textos? Foi como o colega acabou de falar ali, exemplificar, né? Às vezes, justamente procurando esse sinônimo, é que você acha aquela palavra que você acerta na mosca, e você dá uma alegria. Olha, isso aqui, essa palavra é melhor do que a que eu tinha usado. Então, isso tudo, essa escolha cosmoética tem isso, tem essa questão de você escolher, de você achar aquela palavra apropriada, e tem algumas palavras que a gente evita, né? Então, tem algumas palavras que são meio batidas demais e não são muito legais para colocar no texto. E cada um aí tem um bom tom, né? Quem quiser saber mais, tem um livro, o meu aqui também encapado, azul, ele não é azul não, ele é branco, mas eu encapo para ser separado, porque o Mário também tem os dele, então a gente já sabe quem é de quem. Então, é o Manual de Redação da Conscienciologia. Ele é branquinho, não tem nenhum ali, acho que tem um ali. Mas não importa, vocês estão vendo, né? É branquinho. Então, o que acontece? Nesse manual, tem várias dicas de palavras, vale a pena vocês olharem. Tem palavras evitáveis, tem expressões, tem os cacófatos. Então, isso aqui para quem escreve é precioso, como assim podemos dizer, né? Então, é isso. Então, a gente escolher essa palavra e quanto mais a gente aumenta o nosso dicionário na cabeça, a gente vai tendo mais palavras. Eu vejo que isso é um exercício que a gente vai fazendo continuamente, dia a dia, a gente vai fazendo, daqui a pouco a gente vai vendo que a gente vai assimilando, a gente vai tendo cada vez mais palavras para nos expressar. Então, um grande ganho, eu vejo que facilita na hora da gente fazer uma comunicação oral também, na hora da gente escrever, da gente comunicar. E se a gente quer fazer TARES, que é o nosso objetivo, de esclarecer, quanto melhor a gente achar aquela palavra, vai ser melhor, né? Porque a gente vai conseguir passar aquele sentido de uma forma melhor. Então, por aí a gente vê a questão da escolha cosmoética. E tendo essas palavras na cabeça, fica cada vez mais fácil a gente usar, a gente conseguir puxar aquela palavra na hora certa de falar. Em numerologia, página 8, 8ª linha. Não é um risco usar as palavras guarda-chuva que ocultam muito coisa numa palavra só? Quando utilizá-las ou se deve fugir do seu uso? Olha, as palavras guarda-chuva, que elas estão usadas não no sentido da gente usar. A gente está colocando aqui várias palavras, as palavras usuais, as guarda-chuva, as coringa, as palavras-chave, as palavras marcantes, as palavras dispensáveis, as palavras evitáveis. Então, a palavra guarda-chuva, isso é colocado inclusive por aí, né? Aquela, por exemplo, coisa, é mais manjada, né? Ah, eu estou sentindo uma coisa. Estou sentindo uma coisa? Pode ser uma coisa física, né? Você pode estar sentindo uma dor de barriga, você pode estar com sentimento, estou sentindo aqui um amor, né? Ou sentindo lá, sei lá, uma ternura, ou pode ser também, eu estou sentindo uma intuição, uma percepção. Então, isso, quando eu falo, estou sentindo uma coisa, não está dizendo nada. Então, eu concordo com você que para escrever, a pessoa tem que usar com moderação, aprecie com moderação, né? Para usar uma palavra guarda-chuva, tem que pensar muito, porque que ela é? Ela tem diversos significados. Então, a chance dela gerar mal-entendidos é enorme. Então, por exemplo, na linguagem coloquial, a gente usa naturalmente às vezes, né? A gente fala, usa coisa, trem em Minas, né? Usa muito trem, ai que trem, não sei o quê. Então, isso no dia a dia, a gente até é uma linguagem mais espontânea. Agora, na escrita, usar isso tem que ser com muita cuidado, né? Eu, pelo menos, eu evito, eu não uso. Se tem em algum lugar, tem até o verbete coisa, né? Já foi defendido o verbete coisa aqui. Mesmo na Conscienciologia tem uma palavra que virou coisa, que é assistência. Assistência, exatamente. Então precisa sempre adjetivar, porque assistência virou um guarda-chuva. No nosso caso tem, a evolução cosmoética. Então, eu estou chamando não de palavra coringa, eu estou usando até de uma palavra, seria uma palavra, vamos dizer, como é que eu vou dizer? Uma palavra usual, né? Muito comum. Então, por exemplo, evolutivo, assistência.
e cosmoética, a tendência é aparecer aos montes nos nossos textos, né? Mas mesmo assim a gente pode jogar. Uma hora a gente põe evolutivo, outra hora a gente põe cosmoética, outra hora a gente põe outra coisa. Então, ainda dá para jogar, mas essas palavras são palavras comuns. O que a gente está falando aqui, que eu acho que o pior na repetição, é quando são palavras, às vezes, diferentes. Então, você usa uma palavra diferente, assim, que chama atenção, e ela aparece 5 vezes. Então, ou você está frisando, pode ser uma técnica da circularidade, tá ok, então está tudo de caso pensado, mas muitas vezes não é de caso pensado. Então, a palavra acervo, você pode usar acervo, pode usar patrimônio, pode usar cabedal, pode usar outras palavras para dizer a mesma coisa e o texto vai ficando mais fluido do que ficar o acervo, 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 por exemplo. Tá? Sim? A palavra coringa, eu tinha pensado em perguntar qual é a diferença entre palavra guarda-chuva, palavra coringa e palavra-chave. Olha, a palavra-chave é a palavra-chave em relação ao texto, né? Por exemplo, a mega-análise é mais ou menos isso. O que o pessoal que vai fazer a mega-análise pega? Eles vão estudar e pegar aquelas palavras que eles entendem que estão resumindo o texto. Então, quando a gente vai fazer um artigo, a gente coloca a palavra-chave. Então, a pessoa já sabe. O que é mais importante? Por exemplo, nesse texto aqui, nosso, palavra-chave escrita, palavra-chave técnica, palavra-chave dicionário cerebral. Então, são palavras que elas resumem a ideia, o mater pensandi do texto. A palavra guarda-chuva e a palavra coringa, eu acho que também é muito parecida, fica difícil até diferenciar, né? A guarda-chuva é aquela palavra, como falou, assistência, cabe tudo. E a coringa também. Eu acho que a coringa tem um sentido de você colocar em qualquer lugar. Salva o ela jogador. cabe em qualquer lugar, igual coringa, Isso, né? É. Você põe aquela palavra e deu certo. Mas, às vezes, ela, se você repete demais, pode deixar o texto sem ser claro. A própria questão da assistência, né? Você coloca assistência, 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 e você não explica. Mas que assistência está falando? É assistência da TACOM? É a da TARES? É uma assistência mental somática? Ou é uma assistência intelectual? É uma assistência que você vai fazer, você vai escrever um texto, você vai fazer uma assistência em grupo, você vai assistir individual, é com amparador, é sem amparador. Então, às vezes a sua assistência ela não está especificando a assistência que você está querendo falar naquele momento. Então, às vezes você quer falar naquele momento, eu estou falando da assistência com amparador. Também assistência amparada. Também para contribuir com isso que vocês estão falando, a gente sabe que tem várias palavras que têm sentido iguais ou semelhantes, mas uma palavra pode ter sentidos completamente contraditórios, dependendo do contexto. Então, eu acho que o uso de sinônimos ao longo do texto, você vai meio que direcionando exatamente qual o sentido que você quer. Do que você usar uma palavra sempre, e essa palavra pode ter mais significados, então pode proporcionar interpretações mais diferentes do que você colocando palavras diferentes com sinônimos, que vai, de certa forma, direcionando a pessoa que está lendo. Então, enriquece também a compreensão e, acredito eu, evita maiores distorções também. O que eu vejo, eu acho que é quase impossível a gente pensar em escrever sem ter algum outro mal entendido, né? Por isso que esse é o verbete de amanhã, que a gente fala da escrita precisa, que é justamente essa preocupação da gente tentar colocar ao máximo, mais preciso, aquilo que a gente está pensando, né? Aquilo que a gente está pensando, e eu vejo que isso não é fácil, né? Mas e a gente, na hora que faz essa questão dessa técnica, é justamente isso, a gente vai ajudando a minimizar ao máximo o mal entendido. Porque se a gente está querendo esclarecer aos outros, o ideal é que a gente passe a coisa correta. Então, se a gente escreve um texto que a pessoa entende outra coisa, às vezes até vai deturpar aquilo que você falou e vai, às vezes, fazer o contrário. Você está querendo falar A, a pessoa vai lá e acha, ela está falando B. Então, quanto mais a gente ter esse cuidado na escrita, a gente vai minimizando. Entendeu? Eu não sei se a gente vai chegar a um ponto de dar 0, não sei, né? Eu acho que aí seria, não sei dizer. Mas garanto que a gente minimiza muito esse mal entendido na nossa escrita, né? Aí vamos continuar aqui. Na enumerologia, a Ana já falou, né? Quando utilizá-las e fugir do uso, a gente já comentou, né? Coloquialmente a gente usa, mas no texto a gente tem que pensar bem quando usar. Como eu falei, tem o verbete aqui da enciclopédia, que é o verbete coisa, que é muito interessante, né? Vale a pena vocês lerem. Que a verbetógrafa, ela escreveu o verbete justamente mostrando a questão como a coisa cabe o mundo, né? E foi bem criativo, né?
Então, aí um uso cosmoético de uma palavra, guarda-chuva, né, ou coringa. Parafatologia, página 8, quarta linha. Poderia expandir sobre a chega vocabular patrocinada pela parapreceptoria? Olha só, a gente chega a colocar até na pensenologia a questão do látero pensene. O látero pensene é aquele pensene que vem meio lateral, que pode ser seu ou pode ser de uma consciência extrafísica. O que eu vejo, assim, na própria experiência, eu estou escrevendo alguma coisa e surge uma palavra, que pode ser uma palavra. Às vezes, fica claro que é de uma consciência amparadora, às vezes porque você sente uma sinalética, percebe alguma coisa, e às vezes não fica claro, às vezes é tão normal que você fica na dúvida, isso aqui é meu ou é inspiração. Então, como todo fenômeno, tem aquele fenômeno que é mais elucidativo, que você não tem dúvida, e aquele que você fica na dúvida. Mas independente se foi da sua cabeça ou se não foi. Então, às vezes surge essa dos amparadores, você vê que surge aquela palavra. Então, vem como se você está escrevendo e surge aquela palavra. E o que mais chama mais atenção na veracidade disso é quando entra engripado, como assim dizer. Vem a palavra e eu falo, peraí. Aí eu vou no dicionário. A palavra, às vezes, bate certinho com o que eu quero dizer. Ok. Mas o que é mais interessante é quando ela não bate. Gente, mas não é isso. E aí eu começo a pesquisar no dicionário. Aí eu vou achar uma palavra, às vezes homônima ou homógrafa, que ela parece, mas não é. E aquela outra palavra é exatamente o sentido. Então, essa ainda prova, né, a situação. Então, às vezes, vem aquela palavra como se a gente pegou no nosso cérebro meio torto. E aí a gente vai olhar, vamos dizer, tem, por exemplo, descrição e descrição. Ainda mais, às vezes, o carioca, então, que usa, em vez de falar de, fala de, né? Então fica descrição, fica uma coisa meio assim. Então, descrição, descrição. Então, às vezes, é diferente. Mas se você vai procurar, e no dicionário, esses dicionários, principalmente o AS, você pode fazer a pesquisa assim, com final igual, né? Palavras terminadas em. Então, eu coloco, se a palavra terminou em dene, eu coloco lá o dene, aí vai aparecer todas as palavras terminadas em dene. E aí eu vou olhando uma a uma. E aí eu vejo, pô, é essa palavra aqui. Então, às vezes eu encontro a palavra. Então, isso eu cheguei até a colocar aqui, explicitei assim, ó. O termo captado de modo incompleto ou distorcido, conduzindo à pesquisa de possível palavra dicionarizada. E aí tem o encontro do vocábulo similar ao captado parcialmente, antes de desconhecido ou esquecido, capaz de encaixar-se precisamente na ideia a ser explicitada, confirmando a para-intervenção amparadora. Então, você vê que você nem conhecia aquela palavra, você vê, não, isso aqui realmente teve um amparo de função aqui que me soprou essa palavra. E também o conteúdo, né? Também firmando o conteúdo. Sim, aí às vezes vê o conteúdo e ela se encaixa direitinho ali. Claro, mas o conteúdo está demonstrando que ligou, você associou a possibilidade da pessoa uma palavra que o amparo trouxe. Né? E trouxe ali, e às vezes até expande até a sua ideia, né, do que você está falando. Tânia? Adriana. Sim. Eu tenho duas questões. Aqui, tá. A primeira na parafatologia, no final da terceira linha. Tá. Desenvolve isso, as dicas extrafísicas de pesquisa. Olha, isso, né, foram anos entrando na internet, né? Então, na navegação na internet, tem de tudo. Eu já contei aqui outras vezes que às vezes eu entrava assim, isso é raro, até que não acontece muito não, aconteceram poucas vezes. Na hora que você abre um site, dá daquela sinalética assim, parece que caiu o mundo, né? E eu quero nem saber, desligo, fecho aquele site, eu não quero saber o que está escrito ali e vou trabalhar energia. Mas isso é exceção, não é regra, tá? Agora, às vezes você está seguindo e vem a inspiração mesmo de você seguir naquela pesquisa. Às vezes pode ser uma palavra, pode ser um livro, pode ser na própria internet, ou às vezes chega um livro na sua mão. Então, eu fico muito atenta, às vezes, quando eu estou pesquisando alguma coisa, no que surge. Até teve uma colega nossa aqui que aconteceu uma coisa interessante. Ela estava fazendo um verbete, eu não sabia que ela estava fazendo esse verbete. Eu cismei na minha cabeça de dar um livro para essa pessoa. E eu fui lá, comprei o livro e dei. Ela, gente, eu estou fazendo o tema, eu acho que vou até falar aqui, foi a Manfroy, né? Você até quer contar no verbete dela, no verbete ela chega mental somática, alguma coisa assim.
E eu dei o livro para ela, que era o que ela estava fazendo. Então, eu fico muito atenta o que acontece na hora que eu estou pesquisando um tema. Então, às vezes surge um livro de alguém, um comentário de uma pessoa. Às vezes a pessoa não está nem sabendo, vai lá e comenta. Então, eu vejo isso, vai me dando a situação, que são as dicas, às vezes extrafísicas. Às vezes o amparador está falando por outras pessoas, está induzindo outras pessoas. E às vezes vem na nossa cabeça mesmo, aí já é do nosso próprio parapsiquismo, surge na cabeça, eu vou entrar, eu sou muito assim, às vezes eu vou lá e entro, simplesmente entrar naquela livraria, do nada assim. E daqui a pouco eu vou lá, puf, acho um livro exatamente. Então, eu vejo que ali nós estamos sendo teleguiados. Às vezes o livro cai na sua cabeça, né? Isso aconteceu com você. Caiu lá de cima, caiu em cima. Essa experiência ainda não tive. Eu entrei, caiu lá de cima na cabeça. O livro cai na cabeça. E era o livro que você estava precisando. Sim. Então, é isso aí. Então, eu acho que essas dicas são muito sérias. E aí, vendo em questão de palavras também, né? A palavra surge. Às vezes você liga a televisão, está falando aquela palavra, aí engraçado, aí você começa aquela palavra a repetir, aparecer em um monte de lugar, meio saindo, opa, então, aí são dicas também que eu tenho que ver o que tem que fazer. E uma outra é na trinomiologia. O primeiro trinômio. O trinômio conteúdo forte, texto lacunado, tese frágil. Isso eu acho que é lamentável, né? Não, assim, às vezes a pessoa ela tem um conteúdo forte para escrever, ela tem uma ideia boa. Isso, infelizmente, a gente ainda vê e eu fico muito chateada. E às vezes tem um texto lacunado e a tese é frágil. Então, a pessoa, às vezes, você lê aquele texto, lê aquela situação e fala, ó, essa ideia é boa, essa ideia é muito boa. A gente vê muito na internet, então a pessoa escreve de qualquer maneira, né? A ideia é excelente, né? Só que o texto está todo lacunado. Então, você vê o seguinte, ó, a tese ficou fraca. A pessoa não conseguiu, a gente fica assim, tem coisa boa aqui atrás. Só que a gente não tem, porque a pessoa que tem ideia falou, essa ideia me parece boa, a pessoa não desenvolveu. Mas se alguma coisa assim chamou a atenção a gente pode transferir, pegar a ideia original, né? Sem problema, a gente pode pegar a ideia e desenvolver. Mas às vezes a gente vê a pessoa que ela faltou um detalhismo maior. Então, isso às vezes vem em texto e é muito comum na internet. Muito comum, porque as pessoas escrevem às vezes de qualquer maneira. Algumas, não estou generalizando, né? Mas é muito fácil escrever. Então, a pessoa põe uma ideia, começa a falar, fala, gente, isso aí tem uma coisa boa. Parece que tem coisa boa, mas... E aí? Não ficou lacunado. A pessoa às vezes não foi exaustiva, ou escreveu de qualquer maneira. E aí a gente fala, olha só... A pessoa perdeu a oportunidade, às vezes, de fazer o esclarecimento. E, às vezes, não necessariamente eu vejo, só vem aquela intuição, assim, aquele jeito, não, isso aqui parece que é bom, isso aqui está indo para algum lugar, mas não foi. E um problema disso é que, às vezes, ela pode até queimar a ideia. A ideia é boa, mas da maneira que ela expõe, ela acaba levando mais em contra do que a favor. Daí uma ideia que, em tese, seria boa... A ideia é boa, mas ela não consegue passar adiante por causa da falha. Eu luto, né, não é meio bélico, né, mas eu busco evitar isso em todos os meus escritos, né? Não vou dizer que eu sou super bem sucedida, não, acho que aprender a escrever, eu acho que é uma coisa contínua que a gente vai aprender para sempre, conseguir. Mas toda a minha preocupação, eu tenho essa preocupação sempre, sabe, de tentar escrever, tentar falar, tentar passar. Nem sempre eu consigo. E por isso a importância dos revisores. Os revisores são fundamentais, porque os revisores é que eles vão, às vezes nós não enxergamos. A gente pensa que aquilo está claro. E aí o revisor, a pessoa que vai ler, que vai falar, opa, não, mas olha só, isso aqui, o que isso quer dizer com isso aqui? Então, eu acho muito também essa autossuficiência, nem sempre a gente consegue. É o outro, é o leitor, às vezes aquele pessoa que vai revisar, que vai nos dar esse feedback. Olha, isso aqui não está claro, isso aqui não ficou bom, isso aqui não... É o leitor qualificado, né? Sim, sim. Tem que ser qualificado. Sim. Se for o termo técnico, obviamente... Deve ser qualificado. Porque se for um termo muito técnico, não adianta ser para outra pessoa, porque ela não vai ter noção daquele texto técnico, por exemplo. Mas eu vejo que é importante esse retorno do outro. Eu acho importantíssima a questão da revisão. Eu acho muito sério. Eu até coloco isso aqui, negócio da pobreza do texto, que ele falou, quer ver, ó? Ver se eu acho aqui. A constatação do desleixo quanto à forma levantar a desconfiança no leitor quanto à qualidade do conteúdo. Eu vejo que eu tenho isso. Se eu vejo um texto que está com a forma muito ruim, as palavras muito...
eu já começo a desconfiar do conteúdo. Eu penso assim, se a pessoa não foi exaustiva para escrever, foi exaustiva para pesquisar o conteúdo? Então, é uma desconfiança, a gente não pode generalizar, mas gera isso no leitor. Eu vejo que gera em mim uma certa... Imagina nos outros, né? Então, naturalmente, você sente assim, peraí, será que a pessoa, ela realmente foi até o fim na pesquisa? Ela pensou? Então, e eu vejo que isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente falou esse negócio de pegar a palavra trocada, tem um exemplo que é interessante. Foi um verbete que eu escrevi, já defendi, que é o cantilena. Cantilena do assediante. E o esquisito era o seguinte, que vinha, eu não conhecia essa palavra cantilena, né? Então, lá na TENEPS, às vezes vinha, quando terminava a TENEPS, eu pensava assim, que verbete, quando terminou, eu falei, que verbete que eu posso escrever, né? Aproveitar que eu estou ali mais expandida. Aí vinha cantiga. Cantiga, eu escrevi cantiga? Cantiga. E deixei passar. E foram assim durante muito tempo. Cantiga. Daí, cantiga. E aí, outra vez, lá, fazendo outra pesquisa no dicionário, não tinha nada a ver com isso, eu chego na palavra cantilena. Na hora que eu falo, eu falei, Cacilda, Beck, como dizem, né? Caramba, exatamente isso. E tem tudo a ver com o que eu estava pensando na época. Quer dizer, realmente a questão da repetição, do autoassédio, de ficar falando a mesma coisa. Então, como eu não tinha conhecimento da palavra cantilena, se eu ouvi alguma vez, eu nem lembrava mais, não me lembro agora se eu tinha ouvido alguma vez ou não, mas de qualquer maneira isso não estava no meu dicionário, né? Você estudou piano? Estudei. Ué, a gente toca um monte de cantilena o tempo todo, o curso todo. Então pode ser que estava ali, mas estava apagado. Então, eu acho que porque o piano também está tão em algum lugar do passado na minha vida, que eu apaguei o cantilena. E na hora que foi, eu falei, caramba, é isso, é nesse sentido, né? E ficava... Você fez a experiência. Você se repetiu várias vezes, mas o que é isso? De certa forma foi, né? E vinha cantiga. Até chegar no... Como escrever isso, cantiga? Cantiga de roda? Eu ficava pensando, tem pegada isso? Não via, para mim não via. Cantiga, quer dizer, os aparatos estavam muito querendo dizer de certa forma, e que tem tudo a ver com os estudos, a questão do desassédio, a questão, tá tudo a ver. Então, é um exemplo de que estava engripado, e olha, custou. Se eu tivesse lembrado, não sei porque eu apaguei o cantilena lá dos estudos de piano, né? Talvez eu tivesse tão longe. Você vai perguntar? Sim, na página 8, o último item da parafatologia. A multiplicidade de termos no autovocabulário favorecendo a recepção de inspirações do amparo extrafísico. Onde é mesmo? Eu perdi aqui. Onde foi? Na parafatologia, página 8. Tá. O último item. Sim. A multiplicidade de termos, o autovocabulário, favorecendo a recepção dos inspiradores do amparo extrafísico. Exatamente isso que eu acabei de falar. Se eu tivesse por exemplo, se essa palavra tivesse mais usual na minha cabeça, um exemplo, seria mais fácil de eu captar, eu estava captando errado. Então, assim eu vejo com outras coisas também. Por isso é tão batida essa questão do dicionário cerebral. Eu começo a pensar e a ver que a questão do parapsiquismo é importante. Quanto mais a gente tiver a cabeça dicionarizada, mais fácil vir uma informação mais precisa, uma ideia mais precisa, que às vezes tem menos mal entendido, né? Às vezes o amparador pode passar aquela palavra e aquela palavra de estudo. No caso da cantilena, a cantilena tem o sentido de música, mas tem o sentido também da repetição, enjoada, da mesma coisa. Então, na hora que passou cantilena, não tinha dúvida para mim. Bateu exatamente o sentido do que eu deveria escrever no verbete. Então, pensa o seguinte, o exemplo, né? Se eu não sei nada de física, sei física de colégio, um pouquinho na engenharia. Eu não posso captar uma grande verpom de física quântica. Não tem, no meu cérebro não tem informação para isso, por exemplo, né? É diferente de uma pessoa que estude disso, vai ser muito mais fácil de captar. Então, isso estou falando em termos de conteúdo. Mas eu vejo que em termos de conteúdo e de palavra, eu acho que também às vezes é similar. Quanto mais vocabulários, inclusive poliglóticos, que é melhor ainda, eu tenho mais facilidade, às vezes, de receber, de captar aquela informação da extração. Eu vejo que esse negócio do dicionário, que é tão batido, né, pelo professor Valdo, cada vez mais eu entendo essa importância. Seria pelo conteúdo universalista ou a proposta universalista, você acha? Até para a gente, não só para a gente conseguir descrever um fenômeno, a gente está no extrafísico, tá?
A gente tem uma série de experiências inéditas e não tem nenhum paralelo, por exemplo, com uma situação intrafísica. Quanto mais vocábulos eu tiver no meu cérebro, mais eu consigo transmitir isso de uma forma mais clara para os outros. Então, isso também é um. Então, não só para captação de ideias, mas também para descrição de experiência, descrição de raciocínio. Eu vejo uma das coisas que várias aqui na Conscienciologia, às vezes é comum falar isso, né? Então, a pessoa tem algum problema, sei lá, orgulho ou vaidade, seja lá o que for, assim, um trafar. A gente sempre fala, né? Vai estudar sobre isso, né? Então, às vezes, só da pessoa pegar, ver os sinônimos, ver os antônimos daquilo, procurar estudar aquilo, ela vai entendendo aquele contexto e fazendo o cotejo com aquilo que ela, de repente, acha que ela tem, o trafar. Isso vai facilitando a pessoa a estudar. Então, as palavras, elas nos permitem também, quanto mais palavras e vocabulários nós tivermos, eu vejo que fica mais fácil até a gente argumentar para a gente mesmo, a gente melhorar a nossa maneira de pensar. Pensa aquelas pessoas que têm um vocabulário muito pequeno. Elas não têm que falar, ela fala, às vezes é pequeno. Ela não consegue expressar o que ela quer falar, vai ser mais difícil ela colocar. Pensa uma criança muito pequenininha. Né? É tudo mais difícil para ela. E à medida que ela vai crescendo, ela vai acrescentando palavras, acrescentando conceitos e vai ficando cada vez mais fácil a expressão. Estou fazendo uma analogia assim da questão na tecnologia, último item também, a técnica de eliminação de cacófato. É isso que a gente tem aqui no dicionário uma lista, né? Então, por exemplo, cacófatos são aquelas palavras que juntas, elas criam, por exemplo, deixa eu pensar, hein? É um som. Eu estou pensando num exemplo, acho que tem aqui, não sei se eu vou achar aqui dos exemplos de cacófatos. Mas são palavras que elas juntas, elas geram outras. Então, por exemplo, uma muito comum é porca. Então, por categoria. Então, você falou porca. Então, às vezes, na hora que a pessoa lê isso, por categoria, às vezes até esse não está dando tanto, mas a palavra porca chama atenção, às vezes a pessoa distrai o que você quer falar ou do que ler. As consciências também. As consciências, esse até é mais comum, a gente até deixa porque é meio difícil de trocar. Realmente é ruim. Mas fica asco, né? Mas esse até a gente usa mais. Deformação, deforma, então você fala deforma. Tem um verbete meu que era senso demérito. O senso demérito fica parecendo que é demérito. Senso demérito e senso demérito. Então a gente trocou para senso do mérito. Foi o revisor que viu. Nessa hora eu passou batido. Então é a porta da revisão. Não, eu falei, é verdade. Então foi um senso do mérito. Então, porque senão dá um cacófato, dá uma outra palavra, demérito. Pega o microfone para o povo. Que aparece muito e difícil de mudar é o de desenvolvimento. Fica um DD. De desenvolvimento, Esse aparece e é difícil, às vezes não tem então, como. Então, às vezes você consegue ir trocando. Mudar. Nesse livro aqui tem uma lista de vários cacófatos. E aí a pessoa, de exemplos, né? Você vai dando um find e você vai. Outro dia mesmo eu pedi, estava vendo lá uma definição, tinha um porca lá. Autortopensenidade. Era por alguma coisa, não me lembro a palavra. Então, por que isso é importante do cacófato? Como eu falei, aquilo chama atenção. Então, distrai, essa pessoa vai rir. Ou então ela pensa outra coisa. Então, ela tirou, você desviou a atenção daquilo que você está escrevendo. Então, é uma louçania estilística, é um cuidado. Isso aí o professor Valdo sempre nos ensinou, essa questão do cacófato, eu acho muito importante. Então, a eliminação é isso, é você... Como tem essa lista aqui no manual de redação, eu pego isso e eu vou dando find no meu texto. Porque às vezes eu não pego só de ler. Porque tem a tendência de a gente estar lendo a mesma coisa e a gente não vê mais. Então, dá o find, por exemplo, porca, né? Por, espaço, K, CA. E aí você vai ver todos e você vê, isso aqui está dando ou não está dando. Se deu o cacófato, troca por outra palavra, é só trocar. Em vez de por, pode falar outra coisa, por meio, através, sei lá, já outra forma. Dá uma dica assim da pessoa que ela tá pensando em escrever, mas ela ainda não tem
esse vocabulário mental muito estendido, é possível ela, ao mesmo tempo que ela está escrevendo? Lógico, é assim que a gente vai fazendo. Ninguém nasceu sabendo, né? E eu vejo que a escrita, ela é sempre, eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado quando a pessoa, às vezes, achar que escreve muito bem. Porque se a pessoa acha que escreve muito bem, ela paralisa, acha que é a dona do cosmos, não vê mais técnica nenhuma. E eu vejo que a escrita, ela é um contínuo aprendizado. E eu vejo que só vai piorar, porque quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai ter temas mais complexos. E quanto tema mais complexo, vai ser mais difícil passar. Então eu vejo que é um crescendo, tá? Então, por exemplo, como eu escrevo, né? Como é que eu vou fazer? Como é um cacófato também, se a gente começa a comer todo mundo, né? Como o fulano, como o ciclano também, fica chato, né? Então, por exemplo, você pega, então, eu quero fazer lá, escrever. Eu pego e escrevo sem crítica. Não estou preocupando com essas palavrinhas repetidas, não. Porque senão você vai reter. Por isso que a gente fala, isso você vai fazer na sua revisão. Por isso que ele vira até depois um diagnóstico. Porque você vai lá e escreve seu texto sem censura. Não vai ficar preocupado com... Não é hora para isso. Você escreveu lá o seu verbete, seu artigo, seja lá o que for, escreveu do seu jeito, tá? E aí depois você escreveu tudo, já olhou, não, agora está pronto. Agora que eu acho que já está bem prontinho. Aí eu vou começar a fazer os cuidados. E aí você começa a ler, aí você começa a ver as palavras repetidas. Como é que eu faço? Eu pego uma folha de papel, em branco, né, e começo a repetir. Então eu vou lá, experiência, por exemplo. Ó, experiência apareceu muitas vezes. E sublinha a palavra experiência, ou se é no computador é melhor ainda. Você pega, eu ponho em letra vermelha, né? Põe em vermelhinho lá, experiência. Aí continuo, evolução. Nossa, evolução começou a doer o meu ouvido, falei demais. Anotei evolução aqui. E assim vai, vou anotando as palavras que eu vi que eu repetido. E aí eu volto, vou lá no dicionário. Quais são os sinônimos de experiência? Põe um monte de dicionário aqui para experiência. Quais são os sinônimos de evolução? Põe um monte aqui. E assim vai. Resultado, isso aí também, esse aqui é um que vai muito. Resultado, produção, tem uns que a gente acaba repetindo. Então vou lá, ideia também, ideia é outra que é quase um guarda-chuva, né? Então vou lá colocando sinônimos aqui, faço sinônimos. E aí eu volto pro meu texto e vou brincando com isso. Ver se eu acho uma palavra que fica melhor. E aí, com o tempo, a pessoa vai vendo o progresso dela. Porque ela vai vendo que cada vez mais essa lista vai... No início, a lista é enorme, né? Depois ela vai diminuindo, Então, vai ver o que isso implica. Que ela já começou a ter um dicionário cerebral, que ela já começou até a pensar com mais palavras. Então, ela começou a escrever naturalmente com mais palavras. E aí, a lista vai ficando menorzinha. Então, isso aí é para fazer para todo mundo. Então, por exemplo, a pessoa então não pode ter, a escrita não pode ter repressão. Tem vários verbetes aqui inclusive, eu já defendi um chamado autoconfiança intelectual. Eu vejo que a gente só consegue autoconfiança intelectual escrevendo. Ela não vai vir assim, agora eu tenho. Não. É fazendo, aí você faz, aí você revisa, aí volta o revisor. Aí vai te dar dica. E aí você volta. Aí volta o texto para lá. E vem para cá. E vai para lá. E vem para cá. E aí você vai aprendendo. Você vai melhorando. Você vai melhorando. Você vai melhorando. Daqui a pouco, aquilo, naturalmente, você vai ficando cada vez mais fluido naquela escrita. E vai escrevendo cada vez mais definitivo. Essa é a minha meta. Eu ainda estou longe disso. Mas a minha meta é ser igual, por exemplo, outras pessoas que a gente vê assim, grandes intelectuais, que eles já escrevem, já sai quase, não tem rascunho, né? Já sai tudo certo. Eu ainda estou bem longe disso, mas o que eu vejo é que todas essas técnicas que eu estou falando, eu viso, seja nessa, ou talvez só nas próximas vidas, não importa, você vai, uma hora, cada vez você vai escrevendo mais, assim já sai praticamente o texto, praticamente pronto. Mas eu vejo que isso é um trabalho de aumentar dicionário cerebral, de aumentar conteúdo também de vivência, de bagagem. Eu vejo que é um processo. Então, só se consegue confiança intelectual escrevendo. E aí a gente vê o grande valor da verbetografia. A verbetografia, eu acho, é fantástica, é uma oportunidade única. Por quê? Existe uma chapa que já facilita, né? A própria chapa já facilita você ir desenvolvendo. Depois tem uma equipe especializada que vai te fazer suas revisões, que vai voltar, que vai te ajudar.
E você vai melhorando, você vai fazendo verbete, você vai chegar aqui e apresenta, e vai dando autoconfiança. Olha, foi bom. E assim vai, não crescendo. E com um aparato, né, uma rede de auxílio de professores de verbete. Então, é muito importante. Uma dica aqui, uma dica resumida, é o trinômio terceiro, ler, refletir e escrever. Perfeito. Eu sempre, quando me perguntavam como é que a gente aprende a escrever, 3 coisas: ler, ler, ler. Depois, quantos livros você tem, meu pai? Eu vou para 19 agora. Então, aí temos aqui o especialista. Fora as 1.500 crônicas que foram publicadas já em jornais. Você concorda, né? A confiança sempre vem... É o exercício. Né? É exercício. Escrever é exercício. É aprendizagem diária, né? Então, vem de toda essa... você falou da leitura, da reflexão. Leitura, reflexão e escrever. Então, eu vejo que a escrita é importante justamente para a gente até melhorar a nossa maneira de pensar. Então, e o verbete, como ele é muito pontual, também facilita isso. Por exemplo, um livro ele já vai exigir um encadeamento maior. O verbete você pega um aspecto, você vai exaustivo naquele aspecto, vai exaustivo no outro aspecto. Então, eu vejo uma escola que as pessoas estão aproveitando, né? Já estamos com muitos verbetógrafos, né? Mas que está aí para oportunidade tanta, né? Para todo mundo aí. Então, temos aqui a verbetógrafa, autodiagnósticos na página 10. Item 3, qualificação, última linha. Poderia falar, né, deve ser sobre a implantação gradativa da taquirritmia megagescônica. É isso que eu estou percebendo na minha experiência. Eu vejo que é esse o caminho, né? Eu ainda não tenho taquirritmia, espero chegar nela um dia, ou como eu falei agora, ou na outra vida, mas eu vejo que essa agilização da redação, ela vem tem a ver com, como eu falei, o acúmulo de conhecimentos que a gente já vai tendo e também com o dicionário cerebral. Então, cada vez eu vejo que eu perco muito tempo ainda na minha escrita, com cuidado com a palavra, eu tenho que fazer a técnica, eu leio, releio, revejo, Eu vejo que cada vez mais a gente vai, isso se ficando cada vez mais introjetado, a gente vai fazendo isso cada vez mais de pronto, até chegar num ponto que a gente consegue fazer isso cada vez mais rápido. Mas eu vejo que isso não é uma coisa que vem de um dia para o outro. Ele vem, a gente vai usando as técnicas, e eu vejo que gradativamente eu vou acelerando. Já vai ficando cada vez mais rápido. Por exemplo, essa questão de fazer essas mini dicionários com sinônimo, para mim já é cada vez mais automático, porque são anos fazendo isso. Então a gente vai fazendo, vai cada vez mais automático. E cada vez mais a gente vai introjetando, até para chegar numa taquirritmia, eu vejo que isso é importantíssimo. Olha, quanto mais a gente tiver um dicionário maior, a gente vai melhorando e vai agilizando e ficando cada vez mais rápido. Não adianta querer queimar etapa, ser rápido sem fazer o treino. É você fazer no ritmo que tiver que fazer. Eu vejo, eu faço o tempo, demora o tempo que for. Eu vejo que esse tempo cada vez vai ficando menor. Eu já vou me treinando. Tudo é treino na vida, né? Escrever é treino também. Pensenologia, página 1, penúltima linha. O que significa a palavra retidos no último item? Vamos ver. A multidão de termos retidos corretamente, favorecendo a flexibilização da autopensenidade. Ah, sim. O retido aqui, o verbo reter, foi no sentido de memorizados, né? Porque outra coisa que eu não falei aqui ainda, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente também acaba descobrindo palavras que nós guardamos errado, aprendemos errado. Entendeu? Então, às vezes, a gente aprendeu um sentido para aquela palavra, seja às vezes na nossa família, ou que ficou errado. Na hora que você vê no dicionário, caramba, não é bem isso que eu na minha cabeça acho dessa palavra. Então aí a gente começa a corrigir essa retenção que às vezes ficou distorcida. Sei lá, como na aprendizagem, como é que foi isso. Então isso também ajuda. E até em relação à escrita, né? Tem aquelas palavras que a gente às vezes escreve errado, né? Sempre. E aí fica, então, o que eu faço? Pego uma folha em branco, eu também aprendi com o professor Valdo, eu pego essa folha e deixo lá em cima. Então, aquelas palavras estão ali para eu ler toda hora, para eu lembrar que paralisado é com S, não é com Z, por exemplo. E aí você começa a ver que às vezes você repete, quer dizer, aquilo entrou errado na sua cabeça. Então, esse é um exemplo que acontece comigo, paralisado com Z.
E aí eu falei, gente, mas não é possível. Então eu coloco assim, quer dizer, de alguma forma entrou errado, e de tanto olhar, aquilo vai corrigindo na cabeça, daqui a pouco ela está certa. E assim com outras palavras também. E cada um é individual. Você tem aquela palavra que entrou meio torta, seja lá porque aconteceu, aprendeu errado, não sei. Mas a família falava errado, ou a família entendia errado, ou então não, às vezes é você mesmo lá lendo, seja o que for. Então a gente vai corrigindo. Então na hora que a gente retém corretamente essas palavras, também ajuda a gente flexibilizar a pensanidade, porque a gente consegue ver as coisas com um ângulo muito maior. A gente não tem só meia dúzia de palavras para, às vezes, abordar um fato. A gente tem uma multiplicidade de palavras. Então, esse dicionário também ajuda a gente começar a pensar mais flexível. Um exemplo, eu acho que de palavra errada que muita gente aprendeu é tábua. Tábua e tábua. Tem muita gente que fala tábua. Tábua. Tem muita gente que fala tábua. No interior, né? Tábua. Então, assim, um exemplo, tábua, né? Então, existe, e outras palavras que podem também estar entrando errado. Às vezes até na região, né? Às vezes na região, todo mundo, eu sempre, também em Minas, isso muito fala isso. Então, aprendeu um grupo errado e vai passando de pai para filho. Pensenologia, página 1. Ah, não, isso já foi. Fatologia. Ah, esse aqui foi, eu até tinha corrigido, obrigada. Está com errado, está risco, em vez de riscos. Aqui, ó, na página eu tinha visto, inclusive na hora que eu li, que eu vi, ó. O entendimento dos riscos da banalização da tese. Então, brigadão, a gente já vai corrigir aqui, para a turma lá arrumar depois na enciclopédia. Em fatologia, na quarta linha está o entendimento dos riscos, tá? Do riscos. Isso aí passou. Brigadão, valeu, vendo mais coisa, passa para nós aí. Megapensenologia, página 7. Poderia comentar o Megapensene? Textos desnudam autores. Bem, é que a gente acaba escrevendo o que a gente é, né? A gente acaba escrevendo, nós mostramos muito do nosso modo de ser na nossa escrita, seja na nossa forma, seja na nossa maneira de escrever. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito artista, ela vai, às vezes, abusar dos adjetivos quando escrever. Então, aquela, tá tudo lindo, né? Uma pessoa mais técnica, às vezes, ela vai não pôr adjetivo nenhum, também não é legal, tem que ter também. Então, você vai vendo, a partir da maneira que a pessoa escreve, ela vai desnudando, ela vai mostrando quem ela é. Uma pessoa, às vezes, como eu falou, que se ela não liga muito para a forma, vai ver uma pessoa, às vezes, mais desleixada, não sei. Então, tem que ver, cada um tem que ver. Então, os textos mostram quem nós somos. E tem uma afirmação do professor Valdo interessante, que ele fala que todo texto é autobiográfico, né? Não deixa de ser, né? Porque a gente acaba colocando a nossa forma de pensar, a nossa maneira de falar. Então, desde a escolha do tema. O tema, por que esse tema e não o outro? Por que você está falando disso e não daquilo? Por isso a gente sempre pergunta, né, para começar as tertúlias, para a pessoa falar por que ela escolheu aquele tema, né? Porque aquilo é rico. Por que ela escolheu? O que tem a ver com ela aquilo? Sempre tem. Nada é por acaso. E então, as palavras dentro do vocabulário da pessoa, que tipo de palavras ela utiliza, por exemplo? Tem uma pesquisa essas coisas eu estou com interesse nisso, porque acho que considero que é muito o que a pessoa pode aprender de si própria, sobretudo, né, para poder ir pesquisando coisas, né, de autoconhecimento. Isso mesmo, e na própria psicologia tem estudos disso, né? Eles vêm a partir das palavras. Tem um texto que agora até já está antigo, que já deve ter uns 10 anos, né? É de um projeto chamado Nun Study, que é o estudo das freiras, né? Isso foi, eu lembro que na época eu fazia residência, acho que era mais ou menos 2002, que estava no auge desse projeto. E um texto me chamou muita atenção, que ele falava, é um texto em inglês, que ele falava da relação da pesquisa lá do otimismo com a longevidade. Porque eles pegaram um conjunto de freiras, porque elas eram longevas, e foram várias pessoas estudar porque elas tinham várias variáveis em comum. Elas tinham uma qualidade de vida comum, comiam a mesma coisa. Então, tinha uma série de situações que a delas eram iguais, então isso permitiria fazer uma série de estudos. E o que me chamou a atenção nessa questão, como é que eles viram as mais otimistas? Pelas cartas. Elas tinham que escrever uma carta antes de entrar no convento. Então, pelo conteúdo, eles pegaram essas cartas, elencaram termos considerados mais otimistas e termos considerados
mais pessimistas. Interpretação do fato. E a partir daí eles tiraram lá um razoado, né, daquelas que usavam termos mais para cima, mais positivos, elas viviam mais. Então, essa é uma pesquisa, obviamente, a gente não está generalizando, mas dando um exemplo de como a pessoa se mostra a partir das palavras, do vocabulário que ela usa, tanto no dia a dia como no escrito. E uma coisa muito importante e bacana que ensina a enciclopédia, entre muitas coisas, né, é a etimologia. A etimologia dá também para e mostra a raiz das palavras, raízes, né? As raízes, por que utiliza determinada palavra com uma base etimológica, o ano que tem. Às vezes é interessante poder fazer essa pesquisa, né? Que não deve ser simples, eu não estou fazendo isso, mas estou interessada nisso, porque a pessoa, né, pode conseguir muitos dados pessoais da sua historicidade, né? É um fatológico, sim? Nessa etimologia, o termo vocábulo, né? Que é de vocabular. O vocábulo pode ser nome, denominação, palavra, termo, maneira de chamar. Né? Então... Já tem um monte de sinônimo. Patologia, página 7, final da terceira linha, de baixo para cima. Poderia se exemplificar a descoberta do aspecto lúdico na busca por vocábulos apropriados? Para mim já é lúdico, sabe? Assim, é gostoso. Você ficar procurando palavras, você fazer essa busca, achar a palavra mais adequada. É uma coisa que já entra no motivação, trabalho e lazer. Para mim não é uma coisa maçante, é uma coisa gostosa, sabe? Você achar a palavra certa para exprimir. Então isso vai gerando um aspecto lúdico. É como caça-palavra, né? Você vai buscar, vamos buscar a palavra melhor para isso aqui. Então eu vejo que é divertido. Para mim é uma coisa divertida, me dá satisfação. Não é uma coisa chata nem maçante. Tá? Em numerologia, página 8, última linha. Poderia diferenciar as palavras dispensáveis das palavras evitáveis? Olha só, palavras dispensáveis, como exemplo, muitos textos da Conscienciologia, a gente evita os parasitas de linguagem. Na enciclopédia é assim. E vários textos da Conscienciologia, não é todos, né? O professor Valdo agora tem escrito naturalmente também usando, mas sempre com moderação. Por exemplo, uma, meu, minha, teu, tua. São palavras que eles são muitas vezes dispensáveis. O que às vezes fica até difícil, vai pondo muito o que. Um ou outro, você pode até colocar. Na enciclopédia a gente não coloca nenhum, tá? Mas você pode mudar a frase para não ficar. Então, às vezes, você pega livros até publicados, você olha numa página, tem zilhões de quê? E fica muito chato, que. Então, a gente aprender. E logo que o professor Valdo usou essa técnica, eu comecei a exercitar escrever sem que. Hoje eu escrevo sem que com tranquilidade, porque eu exercitei isso, né? E eu vejo que dá para se falar as mesmas coisas sem usar. Então, são palavras que são, por exemplo, evitáveis. Dispensáveis. Elas, às vezes, não vão fazer grande diferença. Obviamente, se a pessoa quer usar um ou outro, use. Né, tudo bem, mas evitar esse excesso, porque às vezes o excesso fica muito cansativo e o texto fica muito confuso, tá? E as palavras evitáveis, às vezes tem palavras que não são muito agradáveis, por exemplo, muitos palavrões, às vezes palavras que estão muito desgastadas, elas têm um conceito muito desgastado. Tem até um verbete do professor Valdo que é o contrário, que chama resgate de expressão. Aí é o contrário, são palavras que estavam às vezes abandonadas e você vai utilizar de novo para dar uma nova roupagem. Mas a gente vê que existem palavras que dá para evitar, que não são muito... Som desagradável, não são muito positivas. Então dá para se falar a mesma coisa de outra forma. Aí cada um vê, cada um... Palavra clássico que você usa muito, você evita, é enviado. Por exemplo, é uma, né? Que tem quase um capófito aí, né? Então são coisas que dá para você não usar. Trinomiologia, página 8, primeira linha. Poderia explicar o trinômio? Conteúdo forte, texto lacunado, tese frágil. Foi o que a gente já falou, né? Às vezes a pessoa, você vê que a ideia é boa, o texto, a pessoa tem uma ideia, o conteúdo seria bom daquele texto, mas o texto está tão lacunado, às vezes com uma forma não muito trabalhada, ou a pessoa não... As ideias não estão fluindo, as ideias talvez tenham os buracos, e a tese fica frágil. Então, aquela ideia que às vezes a pessoa poderia esclarecer muita gente, fica
Fragilizado porque não foi bem feito, não foi bem colocado, não foi bem explicitado. Gostaria de saber quais as consequências de um homicídio doloso intencional, sendo a vítima uma pessoa criminosa com potencial para cometer também um homicídio. Olha só, não dá para a gente defender homicídio, né? Porque olha só, a pena de morte, a gente pode pensar que é um assassinato institucionalizado. O que acontece? A morte não adianta ninguém, né? Você vai morrer, você vai continuar. Então, a pessoa morreu, você não se livrou dela. Às vezes ela pode até ter mais poder, porque ela vai ficar no extrafísico criando problema. Então, a gente não vê que a morte é a solução. Agora, sempre tem atenuantes, tem que ver, foi legítima defesa, não foi legítima defesa? Então, existem muitas coisas para ser avaliadas numa situação. Então, o que eu acho para você importante, para você entender mais isso? Primeiro, dar uma estudada na interprisão grupocármica, que é um conceito em que a gente fala muito na Conscienciologia, que mostra como que a gente fica, às vezes um ato nosso pode gerar um comprometimento muito grande. Então, tem o verbete Interprisiologia e tem no 700 Experimentos, não sei se você tem, o capítulo 562, que fala da questão das interprisões grupocármicas. Outra coisa que eu vou sugerir para você, nós estamos começando agora a Semana do Paradireito, e como a gente falou, vai ter a oportunidade de fazer online. Então, o Paradireito justamente vai estudar muitas questões ligadas a essa. Tá? Então, talvez você vá lá conversar com os advogados que estudam Paradireito, que vão poder até dar um debate melhor para você. Tá? Mas, a princípio, o que a gente vê é que se você mata alguém, tá? Intencional ou não, a pessoa geralmente fica presa com isso muitas vidas, e tentando resgatar. O professor Valdo tem contado recentemente um caso de uma consciex que chegou para ele e ele teve um fenômeno, um parafenômeno, e que ele viu a situação. Essa consciex havia matado uma pessoa totalmente acidental, quer dizer, totalmente atenuante. A pessoa ela não enxergou direito, a pessoa que estava matando um bicho acabou, sem querer, causando um assassinato. E aí ele mostrou da angústia dessa pessoa, e até hoje, essa consciência extrafísica, mesmo não sendo intencional, ela ainda está buscando ajudar aquela vítima que foi causada, porque você interrompeu uma vida e aquela vida tinha muito para fazer. Então, se a pessoa era um criminoso, existem formas para tentar corrigir isso, reeducar. A gente sabe que hoje existem muitas dificuldades, a questão do sistema prisional, até isso, os advogados vão saber até argumentar de uma melhor forma, mas mesmo assim a gente tem que pensar muito. Então, a dica para você, liga para o CAEC, aqui para a recepção, e vê se você consegue participar online desse fórum, e lá vai estar debatendo várias questões, e não necessariamente essa, mas pelo menos vai dar para entender um pouco essa situação, como é que fica o paradireito, né? Fatologia, página 7, sexta linha. Poderia desenvolver a constatação do desleixo quanto à forma, levantar a desconfiança no leitor quanto à qualidade do conteúdo? Poderia citar um exemplo? Sim. Olha só, se você pega um livro, como a gente falou, você vê no livro lá que a pessoa em uma página ela tem 30 Qs. Não teve revisão, né? Porque o texto fica amassante. Aí você fala assim, poxa, essa pessoa ela está afirmando uma série de coisas. Se ela não teve nem o cuidado de escrever direito, será que ela teve o cuidado na hora de fazer a pesquisa dela? Para ela afirmar o que ela está afirmando? Então, obviamente, a gente não pode generalizar, mas é uma desconfiança válida, não é? Mas a pessoa até não, vamos supor que ela teve todo o cuidado, mas na hora de escrever ela teve dificuldade. Pode ser, mas a desconfiança está aí, vai gerar desconfiança, né? Será que teve o cuidado? Uma coisa que eu vejo na minha experiência é que o exercício do cuidado na forma, esse detalhismo, ele acaba ajudando também num detalhismo de conteúdo. Uma coisa que caminha junta, né? Fatologia, página 7, sétima linha. A disposição ao uso de técnica redacional para tornar o texto elucidativo e agradável de ler. Poderia citar alguma obra que exponha bem as técnicas redacionais? Olha, eu acabei de falar para você aqui o Manual de Redação da Conscienciologia, que tem várias técnicas redacionais. O professor também, o Júlio Almeida, ele escreveu um livro recentemente de técnicas. Eu não tenho o título desse livro aqui. Oi?
Qualificação autoral, muito bom, obrigada. E tem também o livro da Julieta na questão da orientação do texto dissertativo. Né? Tem mas um isso manual, existem inúmeros manuais de redação que ajudam, mas... Além dos manuais de redação normais que tem, né, por aí, né? Então, além dos manuais normais, que várias editoras têm um manual de redação, nós temos esse na Conscienciologia. Tem o manual também do Antônio Camarina, né, que qual o nome, você lembra? Redação. Acho que tem aqui, tá ali, ó. Redação Estilística Conscienciológica. Então você entra aí na Editares ou na Epígrafe, que vai mostrar todos esses livros. Então, é uma dica para você olhar, tá? Agora, essa técnica que eu estou dizendo é uma forma de você fazer isso. Na hora que você começa a trabalhar no seu texto, vai lá, terminou o texto, aí você vai começar a burilar a forma, né? Já escreveu tudo, como eu falei, não se reprima antes. Não se reprima, né? Lembra do menudo. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever, é pôr nas palavras do jeito que sair. Aí sua ideia está ali, aí depois você vai burilar isso aí. Aí você vai escrevendo de uma melhor forma, ver a palavra que você vai usar para ficar mais claro, vai usar técnicas da diversidade vocabular para ver o falar que está repetindo, depois, tá? E isso já vai te ajudando, só esse trabalho já vai te ajudando a tornar um texto mais claro. Outra coisa que a gente já usou aqui também, que é importante, pedir para um colega, né? Você está lá, escreveu, marido, amigo, filho, seja lá quem for, escreveu um texto, antes de publicar, pede para o fulano, mesmo ele não sendo um revisor profissional, dá uma lidinha aí, o que você entendeu disso aqui? Porque às vezes a pessoa, não entendi nada, ou, peraí, isso aqui eu não entendi, você quer dizer isso aqui? E diz que tem que dizer o que entendeu, aí se a pessoa entendeu outra coisa, opa, tá tudo errado, né? Ou então não, então você também vai tendo o feedback de outra pessoa que leu o seu texto e a pessoa vai dizendo onde está claro, onde não está, então vai te ajudando também a ter esse texto mais agradável, né? Melhor. Parafatologia, página 8, terceira linha. Poderia comentar a soltura holossomática propiciando a receptividade paracerebral? Olha só. O que é a soltura holossomática? A gente tem uma maior descoincidência dos veículos de manifestação da consciência. Então, como é que a gente chega nisso? Primeira coisa é o estado vibracional, né? A gente começa a trabalhar a energia, na hora que a gente começa a trabalhar a energia, a gente fica mais solto, começa a ter uma descoincidência maior, e isso facilita, então, que a gente vai ficar mais descoincidido na hora que está escrevendo, permite que, às vezes, um amparador venha e passe uma informação para a gente, porque nós estamos descoincididos, né? Então, e aí você começa a ter um cérebro, um paracérebro mais receptivo às ideias de fora. Tem um verbete do professor Valdo que chama paracérebro receptivo, tá? Que é exatamente isso, é a gente criar no nosso paracérebro ficar mais propenso a receber inspirações extrafísicas. Eu vejo que isso entra a questão da descoincidência, entra a questão de um dicionário maior de palavras, tudo isso que a gente vai conquistando aos poucos. Legislogia. Poderia aprofundar a lei do maior esforço aplicada a Tares. É isso, eu vejo que todas essas técnicas de redação, é uma forma da gente buscar esclarecer melhor. Então, é um respeito a quem inspirou, é um respeito à nossa própria cognição, às nossas próprias ideias, e é um respeito ao nosso leitor, porque a gente está buscando deixar o mais claro possível para ele. E às vezes, por exemplo, a gente pode pensar até que pode ter uma omissão, né? A gente deu aquele exemplo que a pessoa tem uma ideia boa, mas na hora de escrever, escreveu ali rapidinho e passou. A gente vê, pô, está faltando alguma coisa. Não, uma omissão, aquela ideia que às vezes a pessoa captou, ela que teria condição de explicitar, ficou. Vai ter que arranjar outra. Então, eu vejo que essas técnicas, elas são muito... Se a gente começar a pensar na questão da tarefa do esclarecimento, a gente vai ficando cada vez mais engajado. E essa técnica é uma técnica simplérrima, muito simples de ser feita. Então, ela é muito factível, né? Da pessoa começar a fazer. Sim, você vai lá, marca, está repetidinho vermelhinho, vai no dicionário, vê se tem uma palavrinha. Então, isso é muito... Isso vai aumentando o seu dicionário cerebral, quer dizer, ela melhora a tua vida, não é só o seu texto. Duas questões, só para análise. É a questão do trinômio, esse que eu citei, o terceiro trinômio, ler, refletir, reescrever.
escrever, não poderia ser também citado como um crescendo? Podia sim, podia sim. Porque você não colocou nenhum crescendo, por quê? Não, porque não achei. Talvez porque se fosse o crescendo, parece que isso aqui talvez está mais para um ciclo do que até para um trinômio, né? Porque olha só, você lê, reflete, escreve, lê, reflete, escreve. O crescendo também poderia no sentido de que eu estou lendo, aí eu vou refletir e eu vou escrever uma coisa maior. Mas o sentido que eu quis colocar aqui foi mais dessas três coisas caminharem juntas. Caminharmos juntos, né? tá. Então, olha, poderia ser um ciclo, naturalmente, que aí você, quando eu quisesse reforçar que a coisa é o tempo todo rodando, né? Aí a gente só colocou a seleção, retenção e recuperação, mas na questão da memória, no mnemônico, né? E o crescendo, se eu quisesse dar ênfase, mas a ênfase aqui que eu pensei em dar mesmo, que as três coisas caminham o tempo todo junto. Ler, refletir, escrever. Ler, refletir, escrever. Porque na hora que a gente escreve, e principalmente na hora que a gente, por exemplo, tem a oportunidade de apresentar, a gente vai aprendendo mais também. A primeira aula é para nós mesmos, né? Quem aprende mais somos nós. Porque na hora que a gente está falando, a gente vai também elaborando mais, vai melhorando a nossa fala. Então, outra coisa, já que o verbete é técnica, né, e na tecnologia, por que não foi citado essa técnica da consulta dos 50 dicionários por... Eu poderia ter colocado, é porque eu pus 7 aqui, tá vendo? Poderia, a consulta dos 50 dicionários é importante, 50 vezes mais, né? Isso. Ela é importante, sim. Poderia também, caberia bem aqui, não teria problema, poderia ter entrado. Outra coisa, com relação àquele assunto do homicídio, aí não sei, a gente poderia analisar intrafisicamente pelo direito legal, pelo direito penal, não sei se, eu não entendi bem a pergunta. Não, a pessoa falou se seria válido matar uma pessoa se ela é um homicídio em potencial, que está matando muita gente. Sim. Aí é a pena de morte, né? Isso, inclusive, é válida em muitos países, né? E que a gente acha que a amarela não é solução, não é... E homicídio doloso, né? Porque se fosse culposo... Doloso, o que ela colocou ali é com teria intenção. Uma gradação menor de pena, né? E o doloso é quando é intencional, então aí varia de acordo com os atenuantes e agravantes. Mas uma coisa é certa, pelo menos a consciologia, nós não somos a favor da pena de morte. Isso é um consenso. O máximo que existe isso é um consenso. No Brasil, não é a favor da pena de morte. 30 anos e normalmente a pessoa não cumpre esses 30 anos, então prisão perpétua não existe assim oficialmente, então só se a repetição de crimes, no caso como aí pode haver a pena maior de 120 anos, mas na realidade no fim ele não vai cumprir tudo porque a pena máxima é 30 e aí vem as diminuições. Então, tudo isso tem que ser estudado, mas a questão não é matando a pessoa que você vai melhorar. E você vai acabar criando um problemão para você. Agora, tem que, como a gente falou, é legítima defesa, o que é? Tudo tem que ser estudado. Agora, matar, tem que pensar muito antes de fazer um negócio desse, é muito sério. Comprometimento, a gente deu um exemplo aqui de uma consciência que matou sem ser intencional e está até hoje aí buscando criar a situação. Onde existe a pena de morte, principalmente nos Estados Unidos, há muita reação e estão até querendo, em muitos casos, acabar por causa dessas situações. Mas, como eu falei, isso é discussão lá para os advogados para puxar mais isso aí, né? Para entrar nas minúcias das coisas. Sim? Eu só ia pedir um favor, repetir o nome do verbete, quando você se refere à soltura holossomática e à receptividade paracerebral. Paracérebro receptivo, um verbete do professor Valdo. Ele justamente vai falar disso, da questão da gente criar um cérebro receptivo às inspirações dos amparadores. Obrigada. Porque a gente vê, né, que essa técnica ela permite fazer 3 diagnósticos, como a gente já falou. Um é a correção, né? Nível de correção no emprego dos vocábulos. Então, as pesquisas ou dicionários podem evidenciar palavras aprendidas incorretamente, como a gente falou, permitindo a eliminação de equívocos quanto à ortografia ou contra a acepção. E a consequente correção, né? A consequente depuração do banco de dados cerebral. Listar listas de tais vocábulos e efetivar consultas quanto a correção não for bem assimilada. Então, deixar aquela folhinha lá com aquelas palavras até você guardar e entrar certa. Extensão, o nível de extensão do vocabulário pessoal.
A composição inicial pode denunciar tendências ao uso de conjunto restrito de vocábulos, favorecendo a minimização de cacoetes da escrita e o consequente aprimoramento da expressão gráfica. Então, a pessoa, na hora que ela vê o texto, ela mesma faz o diagnóstico. Caramba, eu estou escrevendo quase a mesma palavra tudo aqui. Tem o diagnóstico, ela fala, peraí, eu preciso melhorar meu dicionário, né? Vamos expandir isso aqui, e aí ela vai até se motivar a expandir. Porque na hora que ela fazer isso, ela mesma faz o diagnóstico, ninguém precisa falar para ela. E a qualificação, que é um lado bom. Na hora que a pessoa começa a investir nesse processo de ampliar, ela começa a ver o seguinte: a diminuição de reutilizações indevidas de termos nos rascunhos, quer dizer, no rascunho, quanto mais ela faz o rascunho mais pronto, comprova os avanços na dicionarização cerebral. E promove, né, propicia a redação ficar cada vez mais rápida. A pessoa, cada vez, ela vai redigir mais prontinho. Então, isso eu vejo que é uma conquista, né? Vamos lá. Professora Adriana, definologia. Foi escrita assim de propósito ou faltou um A maior entre pessoal e variedade? Deixa eu ver. Maior variedade de vocábulos possível, objetivando a precisão. Não. É assim de propósito, faltou um A maior. Aonde que seria o A maior? Entre pessoal e variedade. Vamos ver. Não, ó, texto, imprimir ao texto pessoal variedade de vocábulos possível. Então, a variedade já diz que é maior, né? Já diz que vai ter uma quantidade de vocábulos possível. Eu acho que não falta, não. O que você acha, Cádio? Ó, busca imprimir ao texto pessoal variedade de vocábulos possível. Ele está achando que, por exemplo, a maior variedade de vocábulos. Eu acho que o A maior pode ficar... Eu acho que ele pode ficar ausente, né? E várias, seria repetição. Eu acho que seria maior e várias, quantidade, né? Dá para entender. Só coisa que a gente, às vezes a pessoa não pode entender é que o possível aí, né? O possível concorda com variedade. Variedade. Porque se fosse concordar com vocábulos, teria que ir ao plural. E falando em questão de correção também. Outra coisinha? Não, eu só queria destacar aqui na página 10, no autodiscernimento. Eu me lembro que quando passou esse tema, eu deixei assim, porque existe ali o não geralmente puxa a próclise, né? Mas também existe a regra de que o infinitivo pode aplicar a ênclise. Então, de propósito, eu deixei aí não tornarem-se. Não tornarem-se. Em vez de não se tornarem. A regra permite seria, isso, né? Permite porque existe o infinitivo que permite a ênclise. Então, aí deve-se notar aí qual seria o melhor, como soaria melhor, como soa melhor. Então, pode ficar assim. Uma coisa interessante também é o item de cima, a didática, a gente não falou ainda. Há reinterações vocabulares propositais, quando a mesma palavra é empregada didaticamente em várias partes do texto. Por exemplo, na técnica da circularidade, nos sublinhamentos, nas fórmulas formais. Então, às vezes, no próprio verbete, você vai ver que toda a remissiologia tem o mesmo texto aqui. Então, é uma repetição, né? É uma fórmula formal. Ou então, às vezes, na enumeração, a pessoa fala o ato de, vai repetindo a mesma coisa. Então, isso, eu mesmo fiz isso aqui, ó, eu fiz de propósito. Na enumeração, a questão das palavras, eu fui repetindo, ó, as palavras usuais, as palavras guarda-chuvas, as palavras coringas, as palavras-chave. Eu poderia falar um termo, vocábulo e outros sinônimos. Não, eu preferi repetir. Então, isso aqui é uma prova, é um sinal de que foi uma repetição feita de caso pensado. Outra repetição de caso pensado que eu fiz aqui, ó, lá no final da patologia. Olha só, os gradativos acréscimos de novos termos, construindo e ampliando o léxico cerebral do autor e leitor. E depois, a multiplicidade de termos dos léxicos cerebrais, permitindo maior precisão na comunicabilidade escrita e oral. Na hora, eu optei, eu poderia ter trocado para dicionário. Eu deixei léxico cerebral, eu repeti aqui de propósito. Tá? Porque você aumenta o léxico e o aumento do léxico dá uma melhora na comunicabilidade. Então, foi uma opção. Então, isso a gente tem que fazer. Uma coisa é você repetir de caso pensado, outra coisa é a gente repetir que pode tirar, né? E lembrando, sempre
a primazia do conteúdo sobre a forma. Então, se tiver que se repetir, ficar mais claro, repete. Né? Tem que estar claro o texto. Hein? Que aspa? Não entendi. Ah, sim, sim, sim. Ah, é, aspa. Tá. Ainda em definologia tem outro, ó. Página 7. Tendo em vista a precisão comunicativa, seria possível o risco de mal-entendido na palavra cons réu, devido à presença do elemento réu, que remete a réu e pode sugerir um julgamento prévio na mente dos interlocutores? Olha, eu não sei, teria que pensar, mas olha só. O termo cons réu consta de consciência reurbanizada, né? Você é a primeira pessoa que fala esse tipo de coisa, mas particularmente eu não acho que fique tão assim ligada à questão do réu, não. Mas é uma sugestão aí para se pensar, tá certo? Não deixa de ser, e às vezes não deixa de ser um réu, né? Porque a cons réu, na verdade, ela tá geralmente pelo nível de patologia dela, ela tem grande chance de ser um réu. Mas não sei se seria muito purismo isso, não. Teria que estudar. Isso é uma coisa para ser estudada, tá? Mas, particularmente, eu não vejo problema, não. Você não foi a primeira vez, você é a primeira pessoa que está fazendo essa associação. Tá? Sim. Aqui também vamos aproveitar, poderia ampliar a frase enfática. A grafotécnica da diversidade vocabular, além de imprimir fluidez e exatidão ao texto, propicia a versatilidade comunicativa do autor ao enriquecer o alto repertório cerebral de textos. Porque essa técnica é pequenininha, né, uma técnica simples, mas como a gente falou, ela sendo feita a miúde, a pessoa tende a melhorar o dicionário cerebral dela, e essa melhora do dicionário cerebral, quer dizer, ela vai reter um âmbito maior de palavras e corretas, porque ela vai sempre olhar o dicionário, ela vai ver a acepção, ela vai corrigir aquela acepção que por acaso ela possa estar enganado, né? Na cabeça dela não está tão boa. Então, com isso, a comunicação oral também vai ficar melhor. E ela vai poder, às vezes, com isso, até adequar a fala ao público. Então, se ela está falando, às vezes, se ela tem um léxico muito grande, se ela fala, às vezes, com um determinado público mais técnico, ela pode pegar dentro da cabeça dela aqueles vocábulos mais técnicos e expressar. Se vai lidar com uma criança, ela pode usar outro. Se ela está ligando, às vezes, com professores, ela pode pegar o que ela tem de léxicos e, às vezes, vai usar aqueles léxicos mais ligados à docência e assim vai. Então, ela tem uma flexibilidade maior de comunicação. Esse dicionário permite que ela... E outra coisa, além dela poder, então, selecionar as palavras conforme o público, porque ela tem um leque enorme, então ela pode, se é um pouco mais erudito, ela pode usar palavras mais eruditas. Se é um público mais, às vezes, mais popular, mais estudantes, ela pode usar termos mais coloquiais. Então, ela pode jogar com isso, né, com o tempo. E outra coisa que é importante, às vezes, é uma técnica didática você dar a mesma resposta com palavras diferentes. Então, ela tendo um dicionário maior, ela pode fazer isso. Então, por exemplo, a pessoa fez uma pergunta. Então, às vezes, ela tem uma outra pergunta igual, ela pode tentar responder aquela mesma pergunta, vai ser a mesma resposta, mas usar palavras diferentes. Porque, às vezes, aquelas palavras diferentes vão ser mais adequadas para aquele interlocutor. Eu vejo que a versatilidade, aí entra a questão do dicionário cerebral, né? O dicionário cerebral amplo tem uma série de vantagens e é fundamental para TARES. E a técnica que a gente está falando é uma técnica pequenininha, uma técnica simplinha, pequenininha, mas ela permite que a pessoa vá no dia a dia fazendo isso, aumentando esse dicionário cada vez maior. Obviamente, além da leitura, a leitura é inegável para aumentar o dicionário cerebral, ninguém está falando disso. Mas essa técnica também ela ajuda nisso. E isso tudo estaria dentro do princípio da explicitação comunicativa ou o princípio da explicitação comunicativa, exatamente. É um princípio de que você vai buscar explicitar, de até colocar um pessoal ali, um princípio pessoal, né? Aí você vai buscar explicitar ao máximo na hora que você está falando, dentro das suas limitações. Obviamente, todo mundo tem limitação,
Mas quanto mais você trabalhar para de minimizar essas limitações, você vai conseguir conversar mais, você vai conseguir ser mais efetivo na tarefa de esclarecimento, vai conseguir esclarecer, ensinar de uma forma melhor, usando às vezes palavras diferentes. Porque às vezes aquela pessoa, aquele vocábulo não pegou, mas você fala diferente, aquela outra forma vai ficar mais claro para a pessoa. Levar a mensagem conforme o receptor. O interlocutor. E às vezes você nem sabe, mas se você falando a mesma coisa com palavras diferentes, também você vai abrangindo outros públicos. Porque nem sempre você sabe tanto detalhe do interlocutor, mas você vai aumentando o leque de abrangência, de abrangência de entendimento daquilo que você está querendo se propor a falar. Porque aí você está falando, aí a pessoa vai poder refutar ou não, mas você pelo menos passou a mensagem que você está querendo passar, né? Sim, lá. Todas essas conjecturas, pensamentos e associações, eu gostaria de que ampliasse um pouco com a neossinapsologia. Tá. A formação de neossinapses vocabulares nas pesquisas lexicais. A pesquisa lexical é isso, você buscar dicionário, sinônimo, antônimo, correlatos, né? Você vai pegar as palavras da pesquisa reversa, as palavras que têm correlação. Então, tudo isso, você vai formando novas sinapses dessas palavras, você vai aumentando o dicionário, você vai entendendo, e você vai entendendo melhor. Porque na hora que você vai pegar uma palavra, você vai ler aquele significado dela, às vezes vai até ampliar. Vamos supor que a gente aprendeu aquela palavra, mas aprendeu aquela palavra com um sentido bem restrito. E aí, na hora que a gente lê, fala, caramba, ela é muito maior, ela tem acepção também B, C e D, que às vezes eu nem me dei conta. Então, vai aumentando a sinapse, o cérebro vai ficando mais esperto. E eu vejo que isso facilita também na aprendizagem, porque você tem mais recursos. Essa questão do dicionário cerebral é muita coisa para a gente estudar ainda. Essa coisa de a gente aumentar os nossos dicionários. Não é só para ter palavra, não. É porque isso eu vejo que bate diretamente com a questão da nossa compreensão. Compreensão do mundo, compreensão da vida, compreensão, a gente consegue colocar as palavras, decifrar as coisas com as palavras corretas. Aumenta a capacidade de aplicar, né? Eu esse acho conhecimento. Que sim. Eu, pelo menos, o pouco que eu vejo, é pouco ainda, né? Mas o pouco que eu vejo da questão de ir aumentando o dicionário, que essa técnica me ajuda a ir aumentando, né, cada vez um pouquinho mais, eu vejo que facilita muitas coisas. Você não tem mais um pensamento simplista, sabe? Porque você tem muitas conexões. Neuronais. Neuronais também. Então você vai ver muitos caminhos, você vê muitas conotações. Precisa ser melhor estudado, mas eu vejo, estou falando na minha experiência pessoal, né? Eu vejo que a diferença é grande. Obrigada. Tá? Poderia ampliar mais sobre o parapsiquismo intelectual que foi comentado? Poderia dar exemplos ou técnicas de como desenvolver? Olha, a questão de parapsiquismo intelectual, quer dizer, a gente está entrando aqui no sentido da pessoa ter mais interação. Primeiro, eu dar uma lidinha na questão do paracérebro receptivo. E uma coisa que eu vou dizer da minha experiência, né? A gente até colocou um mito aqui, que é o mito da inspiração sem transpiração. Então, é um mito, às vezes a gente vê muito em filme, né? A pessoa vai lá escrever, ela fica lá esperando a inspiração. Né? Tem muito isso, né? Então pega aquela folha de papel, rasga, né? Sempre assim, né? Aí vai tendo aquele bolo de folha, né? A inspiração vai surgir. Olha, pode ser até, não vou dizer que as pessoas podem ter pessoas que sejam assim, é muito válido, né? Eu estou falando da minha experiência. Na minha experiência, a inspiração surge do trabalho. Então, por exemplo, na minha experiência, eu quero escrever alguma coisa, então eu começo. Eu vou no dicionário, eu vejo as palavras. Eu estou escrevendo agora a síndrome do vampirismo. Eu vou lá, olha a questão do vampirismo, vampiro no dicionário, e vou fazendo toda essa coisa, um tema light, né? Estou pegando todo lá a coisa. Depois eu vou procurar livros, eu vou ler livros que falam disso. E aí depois eu vou pensando, o que eu penso sobre isso, na minha experiência, o que eu já tive de experiência em relação a isso. Eu vou juntando todo esse balo. Aí eu vou juntando uma balada de coisas. Então, tem os livros que eu li, tem as palavras correlacionadas a isso, e tem também as minhas elucubrações sobre isso, né? O que eu já pensei sobre isso. Junta tudo isso, aí você começa a escrever. Então, você fica com o cérebro já quente.
Aí é nessa hora, com o cérebro mais quente, que eu vejo que vão surgindo muitas das inspirações. Então, às vezes, vem uma inspiração assim para escrever alguma coisa. Isso acontece, como eu falei do Cantilena. Vem alguma ideia. Então, eu sempre escrevo. Eu nunca, durante todas as pesquisas que eu estou fazendo, seja leitura, seja para o dicionário, eu sempre tenho a minha folha do lado de embaixo, em branco, folha, ou papel, como você, caderninho, cada um usa o que for. E muita atenção às ideias que surgem nesse momento. Porque, às vezes, as ideias surgem. Às vezes você deu uma palavra, fala lá, a palavra exaustão. Exaustão. Aí vem uma ideia. Anota. Exaustão. Os animais também se exaurem, por exemplo. Coisa bem boba. Tá, anotei aqui. Continuei o meu trabalho. Surgiu outra ideia. Como que é a exaustão em grupo? Há uma vampirização de grupo? Não sei, vamos anotar. Vampirização de grupo. E assim você vai fazendo, anotando tudo que você está fazendo. Então, isso aqui, muitas coisas, às vezes podem surgir da sua própria cabeça, da sua própria associação de ideias, e às vezes pode estar mesclado até com inspiração de amparador. Então, e eu vejo isso. Então, você mexendo, eu mexendo, você vai mexendo no tema, você vai saturando no tema. Ali vai facilitando, para mim, cada vez mais ter mais inspiração de amparador. Eu vejo que o percentual é muita transpiração, 80% de transpiração e 20% de inspiração. E isso pode tentar aumentar, mas é muito assim, você vai trabalhando, você deixa o cérebro preparado. Vamos supor, aquilo que a gente falou, deu o exemplo da física aqui atrás, ou seja, qualquer matemática avançada. Por exemplo, eu sou engenheira, mas eu não sei matemática avançada, né? Então, por exemplo, chega lá, um amparador vai me passar uma ideia de matemática avançada? Não vai dar, não tem, na minha cabeça não tem isso, tem um nível de matemática até onde eu consegui, até onde eu me dediquei. Tá bom. Para mim, agora pega uma pessoa, por exemplo, a Rosa, doutora em matemática. Ela vai ter mais condições de pegar uma informação, por exemplo, de uma matemática avançada. Dando um exemplo. Então, vamos pegar a mesma coisa. Estou estudando um tema. Eu preciso criar essa massa crítica na minha cabeça sobre vampirismo. Lembrar, eu vou mexendo. Aí, é como se fosse, eu criei uma base de dados no meu cérebro de informações que facilita até eu poder captar uma ideia original, alguma coisa que possa surgir de amparador, alguma coisa assim. Então, uma técnica que você perguntou é isso. Primeiro, outra coisa que é básico, né? Trabalhar o estado vibracional, porque é isso que vai facilitar também você ter uma maior soltura energética. Então, técnica para desenvolver isso. Primeiro, desenvolver suas energias, né? Sabe a técnica do estado vibracional e outras coisas. E quanto mais isso vai facilitar o seu parapsiquismo. E depois, pega um tema para estudar e começa a estudar. Que aí você vai favorecer também e anotar tudo. Não perder. Aquela ideia que parece boboca. Às vezes aquela ideia você vai ampliando, você vê o tamanho da ideia. Então, não desprezar nenhuma ideia também durante o processo. Tá bom? Sim? Alô, gostaria que você fizesse um contraponto, né? Como a semana de para-direito está aí, eu queria que você fizesse a seguinte analogia. A partir do momento que você tem uma diversidade vocabular, uma gama léxica, aumenta suas sinapses. E num caso, vamos supor, de um advogado que defende um réu confesso, e com as palavras que ele tem, né, dentro do seu vocabulário, ele consegue diminuir muito a pena de um condenado ou até mesmo absolvê-lo. Na sua opinião, existe uma implicação grupocármica? Porque me parece que, pelo que você está expondo, quanto maior a capacidade dessas analogias, maior é o nosso grau de responsabilidade evolutiva com as palavras que utilizamos. Né? Eu acho que também é uma boa que você falou, mais responsabilidade a gente tem. Mas aí a gente pode pensar, isso aqui, ó, tá lá, ó, tema central neutro, olha lá na tematologia. Né? Tem que ver o que a gente vai fazer com isso. Então, a gente está pensando aqui no lado positivo, você vai escrever as suas ideias. Agora, você pode escrever um monte de coisa patológica, aí você vai depois responder por isso, concordo contigo, tá? Mas a gente parte do princípio, é uma técnica que vai melhorar o que você vai escrever, por isso que é neutro. A gente parte do princípio aqui que vamos escrever coisas boas, ideias boas, porque também a facilidade que a gente vai ter até de argumentar é muito maior. Agora, o uso disso, aí vai entrar o discernimento de cada um. Foi muito importante você falar essa parte também.
E que a questão que a gente até citou aqui, a questão da intervisão grupocármica, né? A pessoa estudar essa questão da intervisão, porque isso tudo tem consequência. O que a gente vai usar, como nós vamos usar aqueles traços força, aquilo que a gente tem de bom, tudo vai ter, a gente responde por isso. A gente responde também pela nossa experiência, pelo parapsiquismo. O parapsiquismo é excelente. É isso que a gente sabe usar bem. Pode também levar muita gente para o buraco, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte também, por exemplo, em relação ao parapsiquismo. Ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que se a pessoa, ela, por exemplo, a questão da chega dos amparadores, muitas vezes nós vamos melhorando isso também com o processo dos amparadores investirem. Isso ajuda. Tem o nosso trabalho, mas tem o investimento do amparador. Se isso é usado de uma forma espúria, o amparador não mete a mão. Então, também eu vejo que o desenvolvimento, ele tem um teto. Tem um princípio que está muito na enciclopédia, que fala assim, a primacia das essências cosmoéticas, né? Então, as energias cosmoéticas, elas acabam tendo uma força maior. Então, no momento desse, quer dizer, o uso espúrio de qualquer trafor, mesmo parapsiquismo, a pessoa chega num teto. Ela vai ter, pode até ser parapsíquico, pode ter projeção, pode ter uma série de coisas. Mas ela não passa de um ponto. Porque esse ponto aqui já vai necessitar um nível de autoconsciencialidade maior. Porque ela não acessa, não tem, o dial não entra em sintonia. Tá bom? Mas muito boa colocação, é isso mesmo. Responsabilidade e vamos escrever bem para esclarecer as pessoas com muita cosmoética. Tá bom? Agradeço muito a participação de todos. A participação foi bem, acho que todos aqui perguntaram. Agradeço aos teletertulianos, aos paratertulianos e até amanhã com o verbete escrita precisa. Nossos comerciais? Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Malude com o curso Imersão no Holociclo, a Beatriz com o curso avançado em Saúde Consciencial, a Márcia com a segunda semana da Paradireitologia e a Pilar com o programa Verbetografia. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Reconsciência, venho divulgar o curso Imersão Parametodológica no Holociclo. É o segundo módulo com o objetivo de definografia. O pré-requisito para esse curso é o módulo 1. Qual o objetivo? Aprender a definir o tema de pesquisa. Também é a mudança de cultura no uso do holociclo e também trazer métodos diários de escrita até a dessoma. Para os interessados, no módulo 1, entrar em contato na fila de espera com a Reconsciência. O curso será realizado dia 23 e 24 de agosto, na sala 102 da Reconsciência, no discernimento e também no holociclo. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar do curso avançado em saúde consciencial. Este curso possibilita ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. É um curso composto de 12 módulos e os módulos são mensais. Acontecerá no campus da OEC, com início no próximo dia 16 de agosto. Esta é uma oportunidade para você ampliar a sua saúde consciencial, favorecendo assim maior equilíbrio e qualidade de vida. Os temas abordados em cada módulo: 1. Bases da consciencioterapia e autoconsciencioterapia. 2. Parasemiologia. 3. Saúde somática. 4. Saúde energossomática. 5. Saúde psicossomática. 6.
saúde mental somática. 7, saúde na vida intrafísica. 8, saúde multidimensional. 9, saúde grupocármica. 10, fundamentos da paraterapêutica. 11, fundamentos da paraprofilaxia. 12, cosmoética e saúde consciencial. Maiores informações pelo telefone, código de área 45 3025 1404, ou pelo site www.oec.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Juriscons, eu gostaria de convidar os teletertulianos para participarem da segunda semana da Paradireitologia. Hoje teremos 2 oficinas pré-evento e amanhã teremos uma conferência de abertura, atividade gratuita e aberta ao público, com a desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que falará sobre as novas perspectivas no judiciário brasileiro à luz da paradireitologia. O fórum, a partir de amanhã, será transmitido online e, portanto, quem tiver interesse e não puder comparecer em Foz do Iguaçu, poderá adquirir a sua inscrição e terá ainda cerca de 15 dias para assistir posteriormente. Não precisará estar presente online para assistir às conferências. Nós teremos também, em complemento, a partir de segunda-feira, o acoplamentário, e nós gostaríamos, então, de convidar a todos para vir junto conosco, discutir, pesquisar e estudar a paradireitologia, lembrando que a paradireitologia, o paradireito, é para todos. Qualquer informação, entre em contato com a recepção do CAEC, que é o 45 3525 2652. Muito obrigado, aguardamos a todos. Tertulianos e teletertulianos, estou representando a Enciclosapiens para convidá-los a fazer o curso Programa de Verbetografia, que faz parte da confecção de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, os interessados podem procurar as inscrições no caec@caec.org ou pelo telefone 45-3525-2652. Só que hoje é um dia especial, porque amanhã já estará começando a primeira aula, que é o dia 7 de agosto, quinta-feira. E esse curso vai até 30 de outubro de 2014. Por isso, esse formato EAD ainda dá tempo de você se inscrever e receber, após a inscrição, as primeiras aulas gravadas. E depois, durante o curso, você vai ter o acompanhamento em aulas online, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. E ainda é possível, então, você escolher o tema e mandar para a aprovação. Escolha e mande o título para títulos@enciclosapiens.org. Assim, você já estará aproveitando a aprovação do título para fazer o seu verbete. E durante esse período de 3 meses, o seu verbete estará praticamente pronto, só faltando mesmo a revisão final. Então, repetindo as informações no número do telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Escrita Precisa, especialidade Grafopensionologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.